Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Horário, 19h21. Como foi feito com relação aos direitos humanos, sua representatividade em todos os governos do planeta, sendo subsidiados pelos Estados Unidos da América, e cujo financiamento se encontra no momento confiscado e congelado. Entendam, chegamos ao maior default contra a nação dos Estados Unidos da América por 196 países do narcotráfico. Funcionários públicos que se utilizaram no descaminho, no civil law, no common law, ao conluio, vamos dizer, a play-barganhe, em querer se infiltrar e ser um agente duplo deste funcionamento jurídico que se estabeleceu num único tribunal, no Tribunal Penal Internacional, ao qual interpreta e dá tutela e curatela para que os indivíduos que praticaram extermínio de etnias, extinção em massa da população do planeta, tudo isto já foi julgado e foi já observado e interpretado. Então vamos ao relatório de hoje. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapman, o árbitro. Justiça privada, justiça paga. Temos para informar que está sendo levantado todos os parlamentares, todos os senadores, todos os partidos políticos que deram outorga para o manuseio do erário que era destinado para o benefício dos direitos humanos do país vigente, no caso Brasil. Este patrimônio ele foi delipendiado pelo governo vigente de Luiz Inácio Lula da Silva e o seu compadrio, o seu conluio, 39 ministérios, 29 partidos políticos, já que os partidos políticos, os presidentes, os titulares, os que são os manda-chuvas dos partidos políticos, todos eles se encontram já nomeados no Tribunal Internacional com vastas provas irrefutáveis de crimes, tanto no civil law como no common law. Então você que exerce o voto parlamentar, tenha certeza, conforme sua votação, você será eleito ou levado ao cárcere. Você decide. Acredito eu que até os malfeitores já pularam do barco há muito tempo. Estão querendo ouvir este relatório, que é para os encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, todos terroristas, já catalogados,
já com capturas no planeta, porque é uma investigação em 196 países, cuja membresia são funcionários públicos a quererem se perpetuar em seus cargos e fazer dos seus cargos seus feudos e dos seus feudos a prole da sua descendência a presidi-los. Isto tudo já com vastas provas irrefutáveis. Não pode prosseguir mais. Então, nós temos o prático. Seja prático e escute e pratique conforme o senhor Trupp determinou. Ganhe todo dia um bom exemplo. Seja exemplo das suas boas atitudes. Você ganhará prestígio, porque está sendo observado. Você acha que você não está sendo observado? Você acha que você condiz com o crime organizado? Você acha que o crime organizado tem possibilidade de se organizar? Eles todos são levados para o compadrio, que já não preside mais. Por quê? Porque já esgotou. Foram anos e anos e anos de investigação. Vários colegas não se encontram, mas no nosso convívio deram suas vidas para a luta de libertar o planeta. Não podemos mais conviver com narcisistas que fazem tudo para te conquistar e te manipular. E partem para a agressão até o teu óbito. Não se engane. Eles cobiçam, porque eles são animais. Eles não são seres humanos. Os sentimentos na sociedade ficou reduzido ao compadrio, do conluio, do assassinato, das conspirações, do motim de traição à pátria, seus filhos. Eu quero que vocês sintam o que fizeram. Doa todo dia. Conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome completo, em minúscula. Chiapano se escreve C-H-I-A, 2P de papai, A-N-O. Então, o meu e-mail é oscaraníbal@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Mercado Pago é a plataforma. Entendam. Eles invadiram tudo. Então tudo vai ser novo. Não vão ter controle de porra nenhuma. Como é que vai ser? Você, deputado e senador, vai ficar com esses partidos políticos de merda? Viralize isto. São traidores à pátria. São predadores. No Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de indulto presidencial para Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado argumentou que o benefício natalino concedido no ano passado pelo presidente Lula a detentos
se estende também a Daniel Silveira. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-parlamentar, também pediu nesta quinta-feira que a audiência de justificação de Silveira, ocorrida na última quinta-feira, se torne pública. No pedido, Faria menciona o princípio da publicidade dos atos judiciais. Rodrigo Constantini lembrar, consta inclusive publicado na Revista Oeste, na coluna No Ponto, que há pelo menos 10 pedidos já apresentados pelo advogado Paulo Faria para analisar o indulto natalino, que, lembrando, foi concedido no ano passado pelo presidente Lula, que deveria, então, se estender na avaliação da defesa também ao ex-deputado Daniel Silveira. O caso envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira é muito bizarro, é uma mistura de uma distopia do Kafka com um julgamento soviético, né? Ele não era para estar preso para começo de conversa, é tortura, ele está sendo submetido à tortura. Se ao menos ele tivesse, participado de tráfico de drogas, de homicídio, de alguma coisa assim mais leve, talvez ele encontrasse uma simpatia maior no STF. Mas como o crime dele, entre aspas, foi gravar um vídeo, sabe-se lá até hoje qual é o crime, né? Que ele se exaltou e já pediu desculpas, desejando dar uns supapos em um ministro do Supremo, ele já recebeu a graça presidencial, ele teve a saída dele depois de muita novela e postergação, ele teve a saída autorizada, mas acabou durando poucas horas, porque ele foi no hospital cuidar de um problema de saúde e isso fez com que ele voltasse à prisão. E agora, claro, o indulto natalino que atinge bandidos periculosos de verdade, fica de fora o Daniel Silveira. É evidente que isso é um caso de perseguição pessoal, de vendetta, de tortura, de usar o deputado como algum tipo de bode expiatório ou símbolo para um aviso, até mesmo um alerta típico de máfias. Não mexa conosco, porque se isso aconteceu com um deputado que gozava de imunidade material, pode acontecer com qualquer um. É mais ou menos assim que eu enxergo. Isso já passou de todos os limites e as cortes internacionais de direitos humanos precisam agir. Talvez agora comecem a se mexer um pouquinho, porque mudou a direção nos Estados Unidos e isso vai afetar, claro, a postura dessas cortes. Adalberto Piotto, no final do ano passado, mais precisamente ali no dia 23 de dezembro, como de costume, como de hábito, houve então o decreto 12.338, em que autorizou o presidente Lula indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional, cujas penas remanescentes em 25 de dezembro de 2024 não sejam superiores a 6 anos, conforme dicção do artigo 9º ali do decreto presidencial. Ou seja, o ex-deputado Daniel Silveira se enquadraria nas condições, nos critérios objetivos ali do decreto do indulto presidencial, mas não foi beneficiado. E aí o advogado pede mais uma vez aí a análise do pedido. Tem uma coisa que é bastante importante dizer, nós estamos em fevereiro já. Agora, ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O indulto, ele é impessoal, ou seja, são critérios objetivos em que todas as pessoas que se enquadram são beneficiadas por aquilo. Ou seja, não é uma escolha do presidente da República por A ou B. É pelas condições objetivas explicadas ali na lei. A graça presidencial lá atrás, que também o Daniel Silveira recebeu do presidente Jair Bolsonaro, aí ela é objetiva, ela é pessoal. Ou seja, o presidente aponta a graça presidencial a quem ele quer conceder e que deveria estar valendo pelo entendimento da própria Procuradoria-Geral da República lá atrás, ou seja, pelo entendimento básico da lei, do que diz a lei. O Supremo esperou terminar o mandato de Jair Bolsonaro para depois rever o entendimento. Veja só o tamanho da insegurança jurídica e, claro, a perseguição que obviamente fica exposta nesse caso. Agora vem de novo o doutor Paulo Faria, o advogado do ex-deputado Daniel Silveira, só pegando o texto da lei, dizendo assim, por que não se está cumprindo a lei no caso do Daniel Silveira? Tem uma coisa no direito que ela talvez seja das coisas mais belas, porque ela te dá garantias impessoais. A lógica filosófica do direito são as garantias impessoais, porque ninguém vai perguntar quem você é se você tem direito a alguma coisa. Basta que você se enquadre dentro do que a lei prevê.
de forma impessoal, porque ela foi escrita lá atrás, por parlamentares, por deputados, senadores, lá atrás. Uma vez valendo, vale para todo mundo que se enquadre naquilo. O que nós vemos agora é muito capa de processo. Dependendo da capa do processo, a decisão é uma e outra. E aí não tem justiça. Aí é qualquer outra coisa, menos o devido processo legal, menos a justiça, menos a lei. Augusto Nunes. O ministro Alexandre de Moraes, quando foi promotor público, ele nunca pediu absolvição de um réu por falta de provas. Nunca. Agora, como ministro do Supremo, ele teve uma fase em que pareceu agir como o autor de um livro de direito que é um clássico. Foi, durante muitos anos aí, e leitura obrigatória em faculdades de direito por defender com correção, explicar com correção como é a Constituição, né? Não reinventá-la. Ele apenas se limitava a explicar alguns artigos mais complexos e tal. Esse livro ele revogou. A edição de 2022 não tem parentesco com a de 2002, por exemplo. Ele já disse, nós vamos exibir tantas vezes quantas forem necessárias. Ele disse num vídeo que a concessão do indulto presidencial ou a graça presidencial, qualquer forma de indulto individual, coletivo, é atribuição exclusiva do presidente da República, gostemos ou não, expressão dele. Está claro isso, mas ele diz com muita clareza no livro que, conforme o artigo que trata disso na Constituição, deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ultrapassou a fronteira, né, que separa a opinião da injúria, da calúnia, da difamação, que seja enquadrado nos crimes contra a honra. E o próprio Congresso pode resolver isso aí pelas comissões que cria para isso, de ética. O Alexandre de Moraes age fora da lei há 5 anos. Ele se tornou um juiz que persegue réus. Ele não é isento para julgar ninguém. Ele se nomeou chefe de polícia, que é cargo inexistente, de uma ditadura do judiciário intolerável. Porque não aceitamos nenhum tipo de ditadura e o povo vem mostrando isso reiteradamente. Portanto, quem muda de posição dessa forma, mudar de ideia, repito, pode ser uma forma de inteligência, é uma demonstração de inteligência se você muda para melhor. Mudar tão radicalmente para pior tem 3 explicações. Suborno, acho que não é o caso. Algum tipo de extorsão, algum tipo de pressão, baseada em informações aí que o alvo não quer ver reveladas, ou é um caso clínico. Só me sobra essa terceira opção. O caso a ser examinado é o do próprio Alexandre de Moraes. Porque o que ele faz é tentar destruir a vida do réu que atravessa o seu caminho. A gente resgatou, vai exibir o vídeo do ministro Alexandre de Moraes num julgamento lá em 2019, defendendo o indulto presidencial. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista esse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário,
na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. Só para incluir, vou chamar, porque o ministro Moraes não foi o único a defender o indulto presidencial. O ministro Luiz Roberto Barroso, lá em 2021, também fez o mesmo num tweet. A gente vai acompanhar, está aí na tela, um esclarecimento. Quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequaram aos requisitos. Está aí, então, um tweet do ministro Barroso, lá de agosto de 2021. Não precisa consultar ninguém, basta se basear nisso aí e acabar, né, com o calvário interminável aí vivido pelo deputado Daniel Silveira. Só um detalhe, não mudou nada na lei de lá para cá. Quando eles disseram isso, tanto o ministro Alexandre quanto o ministro Barroso, quando eles defenderam a constitucionalidade, a forma como é o entendimento de indulto, graça, ou seja lá o que for, eles se baseavam numa lei, a mesma lei que existe até hoje. Não houve alteração da lei, então não pode haver alteração de entendimento, porque daí nós estamos falando de qualquer outra coisa. Chama-se insegurança jurídica ou perseguição por capa de processo. E na Câmara, a oposição articula a criação de uma CPI para investigar a suposta interferência da USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, nas eleições brasileiras de 2022. Segundo os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, até o momento, 60 assinaturas de parlamentares já foram coletadas. O requerimento para a abertura da comissão menciona que o método da agência para interferir nas eleições presidenciais brasileiras de 2022 incluiu censura, regulamentação das redes sociais e promoção de debates políticos direcionados à atuação na construção de narrativas midiáticas que favorecem agendas políticas não necessariamente alinhadas aos interesses do povo brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ainda ontem recebemos aqui a deputada Bia Kicis, que nos falou também, até em primeira mão, sobre a coleta de assinaturas para a abertura dessa CPI. A gente traz aqui o número de 60 assinaturas. Enfim, temos falado ao longo da semana dessas denúncias graves em relação à agência USAID. Ontem também trouxemos que o presidente Trump confirmou que vai fechar a agência. Os funcionários foram afastados e, claro, a gente também precisa investigar o impacto dessa USAID nas eleições brasileiras de 2022. Paula, boa noite, querida, meus amigos Constantino, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, recém-empossado, diga o que ele vai fazer com a fila de CPIs que já foram apresentadas, já foram protocoladas, tem número regimental, mas nunca foram instaladas. Eu vou dar o exemplo de uma só aqui, por exemplo, a CPI de abuso de autoridade, que poderia, inclusive, investigar a atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para dar o exemplo de uma CPI. Então, o presidente da Câmara precisa decidir o que é que ele vai fazer com essa fila de comissões, como eu disse, já protocoladas. A Câmara tem um limite regimental de comissões que podem funcionar simultaneamente. Então, não adianta você recolher várias assinaturas para várias CPIs em vários flancos, frentes diferentes, se você não tiver algo organizado na mesa diretora da Câmara, como eu disse, recém-empossada. Então, vamos aguardar. O segundo ponto: essas denúncias são muito graves, Paula. O Rodrigo Constantino, assim como a Ana Paula Henkel, que estão nos Estados Unidos e têm conhecimento até mais aprofundado do assunto, têm falado com mais propriedade sobre o que é essa USAID, os tentáculos, como eles financiavam a atuação woke, ONGs e por aí vai. Eu vou me ater aqui a um único ponto. Eu acho que tudo o que veio à tona até agora, junto com o Twitter Files, junto com as declarações do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, jogam luz para algo que nós vínhamos falando há muito tempo.
há algo estranho no histórico das eleições de 2022. Algo estranho. Não estou aqui falando sobre urnas para não entrar num tema proibido. Estou falando sobre um processo eleitoral maculado, um processo que teve interferência, talvez, externa, com base nessa nova investigação, revelação, mas também com a punição para um único espectro da política brasileira à direita. Acho que o processo eleitoral foi todo maculado em 2022. Está muito claro, é uma caixa de Pandora, uma caixa preta que precisa ser aberta. Se o caminho será a CPI, não sabemos. Resta, portanto, a palavra do presidente da Câmara. Mas as comissões temáticas do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, têm todas as condições de investigar. Tem as ferramentas. Vai faltar a quebra de sigilo, mas também, até aí tem um ponto. Estamos falando de uma instituição e de organismos internacionais. A quebra de sigilo é mais complexa nesse sentido. Portanto, as próprias comissões têm ferramentas e caminhos para investigar por conta própria. Consta essa novela, essa história e só piora da USAID. Se essas denúncias realmente se confirmarem, tudo indica que vai ser um escândalo de proporções globais, né? Histórico de corrupção aí dessa agência. Paula, é um escândalo de proporções, digamos, sem precedentes, né? Basta acompanhar a quantidade de mensagens que estão vindo à tona, né? Tanto do Elon Musk até o próprio presidente Trump e vários da equipe, né? A cada dia não é uma enxadada, é uma minhoca, é uma enxadada, uma sucuri, né? Hoje, por exemplo, veio à tona financiamento de milhões e milhões para irrigar inúmeros veículos de comunicação, jornal como o New York Times, tão respeitado pela esquerda que milita nas redações dos nossos jornais brasileiros, Político, que é um site também mais alinhado aos democratas, que recebeu milhões e milhões de dólares. É um negócio escandaloso, né? Realmente a USAID, que foi criada lá no governo Kennedy, com boas intenções, e muita gente imagina recursos, mantimentos, comidas chegando às crianças pobres do Sudão, né? Na prática estava servindo para alimentar, por exemplo, com 280 milhões de dólares quase, os cofres do Jorge Soros, um bilionário especulador, queridinho da esquerda democrata, porque financia essa turma toda, e hoje a gente descobre que financia com o nosso dinheiro de impostos americanos. Eu, aliás, sou um exemplo curioso disso tudo que está vindo à tona, para pegar um gancho aí com o que o Silvio falou da eleição brasileira, né? Eu pago pesados impostos nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e eu descobri então que os meus impostos americanos serviram de alguma forma para irrigar, por meio da USAID, ONGs, grupos ligados a gente que imita foca e é levada a sério pelo STF, é chamada para debater sobre desinformação e regulamentação das redes sociais pelo Barroso, e o meu dinheiro de impostos americanos acabou alimentando a minha censura no Brasil, que já tem 2 anos que eu estou sob censura prévia nas redes sociais do Brasil, sem passaporte e com as contas bancárias congeladas há 2 anos, né? Então, a gente percebe que tem realmente aí uma grande cadeia da felicidade, um grande esquema que foi montado pela esquerda, pelas elites democratas corruptas, com um projeto totalitário de poder, um poder globalista, né? E que representa exatamente o quê? A ideia da democracia de gabinete, a democracia sem povo, uma coisa imposta de cima para baixo por essas entidades supranacionais, a OMS, que virou puxadinho ali dos globalistas, com o revolucionário marxista Tedros Adhanom, da Etiópia, e várias outras entidades. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abriga tudo que é país que está na lista dos que mais desrespeitam os direitos humanos. Então tudo virou uma grande fachada, uma grande piada de mau gosto, né? E isso servia então para alimentar os comparsas, os cúmplices desse esquema democrata. No Brasil, eles agiram sim. Eles olharam o Brasil como um quintal a ser ali utilizado como laboratório, talvez, e eles, sem sombra de dúvidas, agiram para, de alguma forma, manipular essas eleições. Isso precisa ser investigado a fundo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu tenho certeza que será, e vai ter consequências provavelmente mais graves para esses que deram o verdadeiro golpe. Pois é, Piotr, como antecipou o Consta, a mídia também não escapou dessa lista da USAID. Inclusive, o presidente americano Donald Trump publicou na rede social, a Truth Social, rede social do presidente, que bilhões de dólares foram roubados da USAID
para serem destinados aí a algumas mídias e também desviados para financiar o que ele chamou, o presidente Trump, aspas, de boas histórias na imprensa sobre o Partido Democrata, fecho aspas, para o Trump. Esse é o ponto, Paula, porque elas não receberam, e quem deu esse dinheiro para esses veículos de comunicação, primeiramente a pergunta, por que um site, ou um jornal, um veículo de comunicação precisa de um dinheiro de uma agência chamada USAID? Uma agência em tese lá, pegando o princípio da criação de John Kennedy, de ajuda humanitária. Por que um veículo precisa? Bom, e se aceitou receber, veio junto com uma encomenda. Te passa o dinheiro, mas você vai ter que escrever tal coisa. Quem decidiu o que deveria ser escrito? Aí você entende porque naquele episódio, por exemplo, em que, abre aspas, o Twitter era o editor do New York Times e que acabou, inclusive, com a demissão de um editor, talvez não tenha sido só o Twitter. Na verdade, o Twitter foi uma alegação. O Twitter pré-Elon Musk, né? Não o X. O Twitter, então. Era, na verdade, uma determinação que vinha de um órgão como esse. O Constantino resume isso de uma maneira brilhante. Consta, me permita pegar carona no seu comentário. O Constantino mora nos Estados Unidos, então ele paga impostos americanos e todo mundo sabe o quanto que entidades ou sites, blogs, sei lá o quê, eu não diria nem sujos, mas imundos, fizeram campanha completamente enviesada contra algumas pessoas, entre as quais o Constantino. De alguma forma, todos fomos vítimas disso, mas o Constantino tem uma particularidade, quer dizer, ele pagava impostos americanos, que obviamente subsidiavam a USAID, que depois repassava para esses veículos, aqui ou fora do país, para depois atacá-lo. Acho que esse é o resumo da ópera, de uma ópera completamente desviada do que se pode esperar da maior democracia do mundo, que felizmente neste momento está voltando a ser a maior democracia do mundo, porque está expondo justamente com transparência tudo o que aconteceu. Mas eu vou me ater só ao começo do que disse há pouco. Por que um veículo aceita receber esse dinheiro? Parlamentares aqui receberam, por exemplo, financiamento de George Soros. Candidatos a deputado, que depois foram parar no governo, enfim, a gente viu ali, até porque tem que prestar contas. Mas por que o George Soros estava financiando essas pessoas? Agora se descobre que parte do dinheiro do George Soros, que aí é um empresário, nunca é um bilionário, né? Foi usado para esse tipo de coisa, ele também recebeu, também participou desse negócio. Vejam como que a coisa era podre. Parecia podre, tinha cheiro de podre, porque era podre mesmo. Nós estamos vendo agora. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou hoje que a corte terá gravatas e lenços personalizados para presentear pessoas em viagens dos ministros. Isso não passará despercebido de que a novo departamento STF Fashion, nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como que está com a ministra Carmen Lúcia. E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem um símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem aí, modéstia, ficou muito bonitinho. Silvio Navarro, começamos essa com você. Acabamos de acompanhar a estreia do departamento STF Fashion, que todos nós vamos pagar ali pelas gravatas e pelos lenços, além das viagens e hospedagem dos ministros. Que situação difícil ter que comentar isso, Paula, pelo amor de Deus, né? Bem-vindo à Disney. Alguém quer uma gravata do Mickey? Mais ou menos isso. É a Suprema Corte. É o Supremo Tribunal Federal, a última corte recursal do país. Você pode entrar lá e visitar as dependências da corte, talvez se depare com o primeiro exemplar da Constituição, lembranças de julgamentos históricos. É um passeio pelo tempo, pela história. Para que você vai levar uma gravata que vai remeter a ministros do Supremo Tribunal Federal que hoje representam tudo aquilo que a população brasileira desaprova? E olha, eu sou avesso a pesquisas de opinião de qualquer tipo, isso todo mundo já sabe. Mas faça uma pesquisa de opinião pública sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. É a imagem de uma corte que tem lado.
É a imagem de uma corte que não tem a confiança da população e você vai lá dar um presente. O ministro Luiz Roberto Barroso está preocupado com presentes, está preocupado com os próprios discursos. É muita vaidade, é disso que se trata. É muita vaidade e pouco serviço prestado à população. Aliás, se eles querem dar um presente à população brasileira hoje, na data de hoje, dê café, porque o café está muito caro. Você não consegue comprar mais meio quilo de café por R$30, R$35, por exemplo. Está muito caro o café. 1 quilo de café custa R$60, R$70. Dê laranja. Ofereça laranja para as pessoas levarem para casa, porque elas não têm mais dinheiro para comprar, quem sabe visitando o Supremo. É difícil comentar isso, é uma ilha da fantasia, né? Me lembra aquela imagem do seriado, para quem viveu nos anos 70, 80, da Ilha da Fantasia. Bem-vinda à Ilha da Fantasia. Eu me lembro que um personagem clássico era o Tatu, mas talvez a gente resgate a imagem aí para refrescar aqueles mais velhos, porque é mais ou menos isso. Bem-vindo à Ilha da Fantasia, né? Olha o avião. Não sei se eles têm um departamento de marketing lá no STF para sugerir essas ideias. Conversar, eu tenho algumas ideias. Eu acho, por exemplo, muito perigoso você botar uma camiseta, distribuir entre os interessados, uma camiseta com o time do STF. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ótimo, perdeu o Mané. Ou perdeu o Mané. Essas frases... Vai render também. Pois seria difícil sair com uma coisa dessa na rua, né? Perigoso, mas talvez faça sucesso. O que seguramente fará sucesso, eu me interessaria. Por exemplo, a pinça com que o ministro Barroso cuida das sobrancelhas. Cada fiozinho em seu lugar, né? Isso é bonito. O espelho com que ele se olha, para saber o que ele enxerga. Também ali, né? No mínimo, um rei francês, coisa desse tipo. Agora, se eu pudesse repassar o presente, eu queria uma cueca nova, evidentemente, samba canção do Flávio Dino, para doar por MST, porque é suficiente para cobrir uma barraca de lona, daquelas que eles instalam na terra dos outros. Isso aí me interessaria. Agora, quem está cuidando disso é pouco imaginoso. Eu me ofereço para trabalhar com eles. Tá bem mais criativo, hein, Augusto? Não é? Deixa eu aproveitar para... A gente está falando do departamento... Não sei se tem um departamento de marketing sugerindo aí souvenirs às nossas custas. Deixa eu jogar para o... Diga, Silvio. Tem o dedo do Sidônio nisso ou não, né? Porque você está dizendo que ele atravessou a Praça dos Três Poderes para fazer o serão? Você mencionou a Ilha da Fantasia. O seu comentário a gente exibiu ali. Olha lá. Puxa vida, Silvio. Né? Agora você foi lá no baú, meu. Bem-vindo. Né? É isso aí. Olha o avião. Tá aí. O Consta, quero te ouvir também, mas só para a gente lembrar, até inclusive... publicamos na coluna no Ponto, em outubro do ano passado, que o STF reservou R$800 mil para itens personalizados, chaveiros, copos térmicos, canecas, cadernos, pendrives, blocos de notas, enfim, uma série de souvenirs também pagos com dinheiro nosso. E agora a gente acompanhou a estreia do departamento STF Fashion, com gravatas e lenços. A cara da Carmen Lúcia denunciou, acho que ela não estava muito contente ali com o lenço. A cara dela foi impagável. É a Boutique Suprema, né? Lançamos a Boutique Suprema. Olha, a gente tem o direito, né, de rir um pouquinho da situação, mas ela ilustra algo dramático que acontece no Brasil, que é essa bolha desconectada da realidade do povo. Nós vamos falar da pauta aí do Luiz Inácio Lula da Silva com uma brilhante estratégia de combater a inflação. Basta as pessoas não comprarem mais, né, comida. Então agora a fome como estratégia de combate à inflação, depois de trocar já picanha por carne de segunda, o alface pela chicória, veio uma medida mais radical ainda. Enquanto isso, nossos ministros do Supremo com carros blindados aos montes, seguranças armados até os dentes, lagosta, vinho caro e souvenirs, né, para os coleguinhas que eles encontram em outras bolhas mundo afora, porque não podem mais viver na rua, no dia a dia, nem nos Estados Unidos. Aqui, por acaso, o Barroso estava recentemente circulando, flanando pelo Sawgrass Mills, aqui pertinho de mim. Mas nem isso eles conseguem muito mais, porque eles têm o risco ali de encontrar com alguém brasileiro que possa fazer uma pergunta
né, protegidos pela segurança de um país livre, e eles não vão gostar. Então, eles cada vez mais têm o castigo, digamos assim, né, de pelo menos viver dentro de uma prisão própria, ainda que seja uma prisão com gastos excessivos, né, com coisas totalmente supérfluas, como gravatas com o logo do STF. Agora, o verdadeiro presente que eles poderiam resolver dar ao povo brasileiro seria baratinho, seria até de graça, mas esse presente eles se recusam a dar. Era só respeitar a Constituição brasileira. E nesta mesma sessão do Supremo, o ministro Barroso corrigiu o que chamou de imprecisões na prestação de contas das despesas do Judiciário. A retificação, a correção, ocorreu depois que uma nota das comunidades na Rede X indicou um erro na fala do presidente do STF. Enquanto ele fazia um balanço dos custos da Justiça, o ministro afirmou que o Judiciário custava aproximadamente 133 bilhões de reais. A conta incluiria, segundo Barroso, o Ministério Público e a Defensoria Pública. No entanto, com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça referentes a 2023, o valor não engloba as despesas das duas instituições mencionadas pelo presidente da Suprema Corte. Hoje há uma narrativa no sentido de que as condições de segurança no Rio de Janeiro ter-se-iam agravado em função da liminar. Em relatório do Tesouro Nacional ao qual tive acesso, no cálculo do custo do Poder Judiciário estavam incluídos igualmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. E tive essa informação. No entanto, nos dados divulgados pelo Justiça em números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, os custos dessas duas instituições não estavam computados. Portanto, foi uma informação imprecisa que venho retificar na primeira oportunidade. Bom, a gente já acompanhou ali um trechinho da fala do ministro Gilmar Mendes, que é a nossa próxima pauta. Depois a gente trouxe, então, a fala do presidente Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Piotr, que foi corrigido pela própria rede social X em relação aos custos do Poder Judiciário, já que estamos falando aí da produção de gravatas e lenços para presentes, é importante saber quanto custa o Poder Judiciário para todos nós. Ele tomou uma checada, foi isso? Notas da comunidade, e as notas da comunidade estavam corretas, os números que ele tinha divulgado anteriormente estavam incorretos, tanto que ele veio a público corrigir os próprios números. O detalhe, e tem uma reportagem do Silvio Navarro na revista Oeste, eu só não vou me lembrar a edição, Silvio, que mostra o custo do judiciário brasileiro. O que importa nessa história, primeiramente, sim, o ativismo democrático das pessoas pelas redes sociais, que demonstraram claramente um erro na fala do presidente do Supremo Tribunal Federal em relação aos custos da justiça. Agora, a outra coisa é a justiça brasileira custa caro demais e ela não justifica o preço, levando-se em conta o serviço que ela oferece ao cidadão. Esperar que os ministros tenham essa humildade de analisar realmente isso pelas falas do Barroso é quase impossível, mas isso não deixa de ser verdadeiro. Quer comentar, Silvio? Diga. Desculpa, Paula, complemento que o Ministério Público não é um órgão do Judiciário. O ministro que preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça não sabe disso. O Ministério Público é um órgão independente de Estado. E a Defensoria Pública também não é um órgão atua junto, mas não é um órgão do Judiciário. Ele não sabe disso? Ah, sabe, Silvio. Sabe, sim. 18h25. Agora sim, a gente traz a fala do ministro Gilmar Mendes, que se mostrou preocupado com eventuais críticas à atuação da Corte na segurança pública. Ontem, durante o julgamento da ação que debate a suposta violência policial em operações no Rio de Janeiro, o ministro afirmou que o STF precisa oferecer medidas práticas para não ser acusado de dificultar a ação da polícia. Hoje há uma narrativa no sentido de que as condições de segurança no Rio de Janeiro ter-se-iam agravado em função da liminar. E aí uma fake news, há toda uma história, vamos chamar assim, em torno dessa
temática e é preciso que nós estejamos bastante atentos às repercussões que isso tem e que refletem na própria imagem do tribunal. Temos que buscar realmente fazer esses esclarecimentos. Bom, consta, ministro Gilmar Mendes está preocupado aí com a reputação do Supremo Tribunal Federal em relação aí à interferência do Supremo em ações policiais. Preocupado com a reputação, mas eles podiam estar um pouquinho mais preocupados com o resultado, né? Que eles não iam realmente criar esses obstáculos todos que o ministro Fachin acaba representando ali, o ícone dessa visão, né, de intervenção no trabalho da polícia. Surpreendentemente falando, e a gente tem que ser sempre honesto aqui, né, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, votou sobre essa questão aí de uma maneira mais alinhada com os desejos e anseios da população brasileira, principalmente do meu saudoso Rio de Janeiro, né, que tem aí todo esse tipo de blindagem dos traficantes, né, e o STF acabou sendo uma mãe para muitos deles. Então é óbvio que essa má reputação do STF ela tem ligação direta com as ações tomadas pelo STF. Basta mencionar que temos cabeleireira presa, mãe de família sem antecedente criminal, pelo crime terrível, hediondo, de ter usado um batom para escrever uma frase, perdeu uma mané numa estátua. A frase em si é criminosa, quando dita por alguém do STF, como foi o caso do Barroso, enquanto que traficantes têm, muitas vezes, habeas corpus, soltura, devolução de helicóptero, de dinheiro, presos com toneladas de drogas e nada acontece. Então, realmente, nós vivemos aí a Ilha da Fantasia, que é um reduto do crime organizado. O Brasil já está se aproximando muitíssimo de um narco-estado. Essa é a triste realidade. O Supremo não combate o que deveria combater. Organizações criminosas, essas que vão se multiplicando por todo o país, protege amigos que são culpados, como no caso do Lula, que é ladrão, condenado por 9 juízes, que foi resgatado da cadeia para ser presidente da República, do consórcio, administrada pelo consórcio. O Supremo... ministros do Supremo mandam derrubar um muro em São Paulo que atrapalha a ação dos traficantes que se protegem com os pobres brasileiros incorporados à Cracolândia, os viciados e tudo. Eles não cuidam dos presídios federais, eles se metem com assuntos policiais, se metem nos morros do Rio de Janeiro para proibir que helicópteros participem de operações policiais, etc, etc. A primeira coisa que o Supremo, se quiser apoiar sinceramente o combate ao crime, deveria fazer é parar de se meter nas atribuições dos outros e julgar com competência. Agora, quer combater o crime prendendo inocentes acusados de golpistas, desarmados, mantém com a abolição do devido processo legal, com o arquivamento do direito de ampla defesa. Cumpram a Constituição, cumpram a lei que já está de bom tamanho. Não precisa se intrometer em mais assuntos. Silvio, só para a gente lembrar, esse julgamento que trata das ações policiais em favelas no Rio de Janeiro foi suspenso ontem com o voto do ministro relator Edson Fachin. E nesse julgamento os ministros vão se debruçar sobre um plano que em tese foi apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para reduzir letalidade da ação dos agentes policiais em favelas do Rio de Janeiro. Mas aí eu te pergunto, os ministros têm competência técnica para avaliar se um plano para redução ali de letalidade funciona ou não funciona? Porque o ministro Fachin aceitou parcialmente o plano. Posso dar uma sugestão? Claro. Antes do Silvio? Desculpa, Silvio. Pede ao Flávio Dino para contar como é que se faz para subir o morro sem segurança, controlado por criminosos. Ele deve saber a fórmula. Não, é isso. O único dos 11 ministros que conhece as favelas do Rio de Janeiro, no caso o Complexo da Maré, Augusto, é o Flávio Dino. De fato, ele foi lá a convite de uma ONG, a ONG da Maré, e entrou sem a escolta adequada.
Passou um tempo lá e saiu, foi muito criticado por isso. O presidente Lula também, na campanha, usou um boné CPX, quer dizer complexo, né? O complexo do Alemão, que é uma base estratégica do Comando Vermelho. Pois bem, o Rio de Janeiro é tomado pelo tráfico. Isso é uma novela longa, não é uma novidade para ninguém. E as condições do Rio de Janeiro, a topografia, as condições demográficas, geográficas do Estado, elas só favorecem o crime. Porque a narco-guerrilha, ela está instalada no topo do morro. Então ela atira de cima para baixo. Eles chamam até de casa-mata, porque é uma espécie de uma blindagem e você coloca a metralhadora, né? Você é como se fosse uma trincheira e você atira contra o policial que está subindo em desvantagem. Fora isso, essa ADPF 635 também colocou regras que impedem o patrulhamento aéreo, os helicópteros de sobrevoar as favelas. Porque a alegação das ONGs de esquerda encampadas pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, foi também que a patrulha dos helicópteros, durante essas expedições, essas operações, os policiais podem atirar de cima para baixo e acabar alvejando um civil que não era necessariamente um soldado do tráfico. Tudo bem, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Agora, ocorre que o bandido pode atirar de cima para baixo na polícia, a polícia não tem esse direito de patrulhar por cima, né? Um sobrevoo do morro. Aliás, a polícia tem que fazer um aviso prévio dessas operações e a gente sabe que isso vaza. Isso acaba em páginas de jornais, isso acaba vazando para ONGs, isso circula. E aí o tráfico, obviamente, sabe que no dia seguinte, no caso do Rio de Janeiro, o caveirão, o BOP vai subir. Quem é que vai ficar esperando o BOP lá? Só se for realmente para atacar, para guerrear contra a polícia, matar a farda, dizer a lei aqui é o narco-estado, a lei aqui é o que o tráfico determina e não o que o Estado determina. Então, de que lado o Supremo Tribunal Federal está? Em audiências públicas que só ouvem essas ONGs de esquerda, que depois a gente descobre que elas têm ligação com o próprio tráfico. Foi assim, não foi com a dama do tráfico, ligada ao Comando Vermelho no caso do Amazonas? Não foi assim com a ONG que estampa, né, Pacto Social, que estampa vidas presas importam em São Paulo, ligada ao PCC? Não é assim que funciona? Então, quando é que o policial é ouvido? Circula com frequência na internet, por exemplo, o Rodrigo Pimentel, que foi diretor do BOP, ele foi capitão do BOP, em que ele dizia que no Rio de Janeiro, nessas favelas tinha treinamento, e tinha mesmo, o próprio Fantástico da TV Globo, antes, né, de embarcar numa nova onda, chegou a mostrar isso, tem treinamento de guerrilheiro lá dentro, eles aprendem a disparar, aprendem como fugir. Então, ou seja, você coloca a polícia numa situação ruim e o bandido numa boa situação para proteger civil. Agora, o civil quer ser protegido de quem? Do bandido ou ele quer ter uma oportunidade diante do Estado? Ele é refém nessa hora. As pessoas de bem que moram em favelas, e a maioria, a ampla maioria, é de bem, é trabalhadora, ela é refém, ela está refém do narco-estado, da narco-guerrilha. Então é isso que os ministros do Supremo não entendem, porque estão lá encastelados, de faquinha Barroso, encastelados, preocupados com a cor da gravata que eles vão presentear os visitantes da Disneylândia. Piotr, para fechar? Não, é rápido, eu só vou complementar aqui um ponto do Silvio. Vamos imaginar assim, até porque isso é possível e já aconteceu, em que você tem ali, numa troca de tiros, uma pessoa inocente seja alvejada. Se for por um policial, você vai ter investigação. Se for por um policial, você tem como checar, como investigar, como saber e até punir o policial se por acaso ele cometer um excesso. Como é que o Supremo vai fazer se por acaso essa pessoa for atingida por um narcotraficante? Ninguém quer saber, porque o narcotraficante já está na ilegalidade, ninguém vai investigá-lo por isso. Aliás, a polícia estava indo lá no morro justamente para tentar coibir, para conter, para atacar o tráfico. A questão é, eu impeço que helicópteros que são uma ajuda imensa para o grupo de terra, isso é tática de guerra, tá? O helicóptero tem uma visão melhor e informa quem está no solo para justamente evitar o que se pode imaginar de uma armadilha feita pelo traficante. Claro que o policial lá de cima pode alvejar, são normalmente atiradores de elite, para tirar exatamente esse empecilho para o policial que está subindo.
Só que o policial é o Estado regulado, é o Estado regulamentado, é o Estado que pode responder. É o Estado que tem endereço, se você precisar falar com ele. O tráfico tem qual endereço? Então, quer dizer, você coloca a possibilidade do traficante e o policial na mesma situação. Ah, isso não pode acontecer. Só que você só pode investigar um, o outro simplesmente se ignora. A questão é, piorou a situação do tráfico no Rio de Janeiro depois da pandemia, depois dessa decisão do ministro Fachin. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro fala isso com frequência. O governador do Rio de Janeiro fala isso com frequência. Os números mostram isso com frequência. São fatos. Como é que se diz aos fatos? Nega-se, não vai adiantar nada. Eles insistem e vão continuar existindo. Quer dizer, esse é o tipo de coisa. A hipocrisia está nisso. Eu não vou falar das ONGs porque essas são todas alimentadas por dinheiro e o interesse é outro. É a fome como estratégia de combate à inflação, né? Como foi que saímos da chuva de picanha prometida na campanha para não comprar produto para combater a exploração dos gananciosos empresários e supermercados? Veja, a gente poderia até dar o benefício da dúvida de que é a ignorância econômica do Lula, mas não dá mais para cair nessa, não dá mais. Ele está humilhando o eleitor pobre dele que acreditou, né, nas ladainhas populistas. Ele está realmente pisando em cima dessas pessoas. É humilhação. É um governo que bate recorde de arrecadação, que bate recorde de desembolso bilionário na Lei Rouanet para os companheiros artistas, que coloca 5 anos de sigilo nas coisas lá dos irmãos Batista, da JBS na Venezuela, né, que tem dinheiro à torta e à direita para os companheiros empreiteiros e tudo mais, e enquanto isso ele vai lá e dá essa dica de economia para os pobres, né? Inflação está alta, para de consumir, para de comprar. É um espanto, né? O que a gente pode comentar sobre isso? É realmente algo incrível. Eu tenho a dizer que, inspirado pelas aulas do professor Lula, eu queria muito comprar um Porsche, né? Aquele carro maravilhoso, alemão e tudo, mas eu fui mais esperto e comprei um Fusquinha 76. E agora a montadora alemã vai ver o que é bom para tosse. Piotr, sua avaliação sobre a dica de economia do presidente Lula? Eu vou lembrar o presidente que tem um jeito mais inteligente de fazer isso daí. Agora ele precisa ser responsável também, coisa que ele não tem sido com as contas públicas. São 2 anos de rombo atrás de rombo. Na guerra da Ucrânia, o preço do petróleo explodiu no mercado internacional. Sabe o que fez o governo Bolsonaro, presidente Lula? Vou citar de novo. Sabe o que fez o governo Bolsonaro, presidente Lula? Tirou os impostos federais dos combustíveis. Baixou o preço, segurou a inflação. Negociou com o Congresso Nacional, não foi com o Supremo, não. Negociou com o Congresso também a redução do ICMS dos estados. O Brasil cresceu, o Brasil se recuperou, o Brasil teve, inclusive, aumento de arrecadação. Olha que coisa interessante. Tira o preço, tira imposto também. Tira mais imposto das coisas que estão subindo. Abre mão de receita, presidente. Dá certo, a gente sabe que dá certo. Agora, se puder também, seja responsável, presidente, com as contas que o senhor administra, as do país. É simples, presidente. Agora, vamos lá. Ele está querendo que o sujeito pare de comprar coisa que está cara. Então, o brasileiro não vai tomar café mais, nem chupar laranja. Ué, são as duas caras. O governo se embananou para explicar o preço da laranja outro dia. O Rui Costa, o chefe da Casa Civil dele, o homem forte da política dele, o preferido, número 1 do Ministério da Esplanada do Lula, de 39 ministros. É um escárnio. É um escárnio o presidente da República. Esse que foi eleito em 2022, né? O resultado do TSE foi esse. Em 2022, o Lula venceu a eleição segundo o TSE, assumiu, está no governo, enfim, para dizer isso aos brasileiros. É muita ignorância, é muito cinismo, é muita estupidez, né, para um presidente só. É inacreditável o que ele acaba de dizer. Você não compra, porque está caro, compra outra. Como? Ele não está percebendo o que se passa no país, ele não sabe. A Janja não manda alguém ao supermercado, não precisa. Eles têm comida de graça, come o que quer. As refeições, eles esbanjam ali gastança e tal, e vem e diz isso, e não há um único parceiro, companheiro do Lula que tem a coragem de dizer: Lula, olha, podem te achar uma besta quadrada dizendo isso, ou um cara que você pode merecer uma resposta assim: ah, tá bom, e se subir o preço da cachaça? Bebe o quê?
É isso. Bom, ainda sobre economia, Lula voltou a criticar a gestão anterior do Banco Central. Segundo o presidente, Roberto Campos Neto foi totalmente irresponsável e armou uma arapuca para o governo petista. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.